Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela... Vou falar agora, né? Várias opções, né? Estamos na TV Sete Lagoas, estamos na Com Brasil, né? Para todo o Brasil. Estamos agora também através da Rádio Cidade 96,1. A cidade está chegando em toda a região e em breve também com o estúdio aqui em Sete Lagoas. A gente vai falar em breve sobre isso aqui também. Estamos no nosso canal do YouTube, estamos no Facebook também, agora nas Smart TVs, né? Você que tem a sua televisão, agora também não precisa de assistir somente pelo canal 8 da Claro TV a cabo. Estamos também disponível em todas as Smart TVs de todo o país. Então a gente agora pode ser assistido em qualquer lugar. E hoje, para mim, é uma felicidade muito grande. Estou recebendo aqui um casal de grandes amigos, né? E estou invertendo o papel hoje, né? Porque eu sempre fui entrevistado por ele e hoje eu vou entrevistá-lo, né? Está aqui o Munaya, né? Washington Munaya, com a sua esposa, Graça Mello. E a gente vai falar um pouco sobre comunicação, né? Diga-se de passagem, comunicação comunitária, né? Que é tão importante para as pessoas, ainda mais num tempo de internet muito forte, né? Hoje, inclusive, eu estava vendo um documentário produzido pela TV Brasil, que está rodando na TV Sete Lagoas, falando sobre as crianças, né, que estão na internet praticando crimes e os pais não sabem. Essa internet que invade a vida das pessoas e, às vezes, em vez de levar para o lado bom, leva para o lado ruim, né? E a gente sofre influência da internet aqui em Sete Lagoas fortíssimo, principalmente na comunicação. Lembrar que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. A gente sempre com vocês aqui na TV Sete Lagoas, às 8 horas da noite, e na Com Brasil, às sextas-feiras, às 8 horas da noite também, que é o programa Santiago Entrevista. E no final de semana, no sábado, estamos na Rádio Cidade 96,1. Seja bem-vindo, casal maravilhoso, né? Que bom que vocês, né, aceitaram o nosso convite. Eu, infelizmente, não pude comparecer no convite de vocês, mas eu fiquei aqui muito pesaroso. Eu falei assim, eu preciso de fazer alguma coisa para que isso possa reverberar de alguma forma positiva, né? O evento que vocês foram, não vamos falar sobre ele. Mas, antes de mais nada, acho que é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Santiago, Volney Santiago Santos, sabe que nós te admiramos muito também pelas suas atividades e o prazer é todo nosso. É uma grande honra estar aqui com você também, viu? Que bom, de volta depois de vários muito tempo, assuntos, né? a falar, inclusive sobre, infelizmente, a pouca comunicação das atividades aqui da prefeitura. Infelizmente, deverá ter melhor comunicação, mas... Pois não. Vou te dar espaço para falar. Claro. Você já chegou chutando o balde, né? Graça, seja bem-vinda. Eu fui escrever o letter seu, Graça. Eu fiquei sem saber o que eu escrevia de tanta coisa que você faz. Não. Pode ficar parado, não. E eu também agradeço muito. E eu acho que a gente pode mostrar também, Santiago, que a gente não tem concorrência, a gente tem que se unir. Sim, sim. Ontem, inclusive, eu participando de um evento, né, que é da Aline Neri, um evento muito bonito, que fala sobre o trabalho dela, né, da escalada de gigantes, que é uma marca nova que ela lançou, que tem uma frase lá que você incentivar, você mostrar o seu adversário, né, não é prejudicial para você, né, a mensagem é essa. Quer dizer, você iluminar o seu colega de trabalho, a pessoa que está na sua mesma área, não quer dizer que você está criando um concorrente. Não, né? Então, eu falo assim, que Sete Lagoas está grande, mas ao mesmo tempo todo mundo conhece todo mundo. Então a gente tem que ficar mais unido e não pensar em concorrência nem nada, não. Eu acho que um grande exemplo que a gente teve essa semana foi a questão da seleção brasileira, né? O desrespeito que foi feito com o técnico Lancelotti por dois ex-técnicos brasileiros, né? Que eu acho que faltou muito ali a educação, né? Faltou muito o respeito. Então, e eu acho que isso precisa de ter, né? Pelo menos entre a gente aqui sempre teve um respeito, né? Uma admiração mútua. E eu acho muito importante porque nós estamos no mesmo barco, nós estamos fazendo uma comunicação comunitária na nossa cidade, a trancos e barrancos, com muita dificuldade, mantendo as emissoras no ar, né? Pode ver que
a Rádio Santana, quantos anos, né? Que está no ar? 27 anos, né? E a importância disso, né? Eu queria que você falasse um pouco, para começar, da importância desse trabalho comunitário. Nós lá, inclusive, temos YouTube e Instagram também. Igual Sim. eu até comentava com você, temos assistências até na Austrália, no sul de Minas, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, além de centenas, até milhares de Sete Lagoas que nos escutam, entende? E é óbvio que tanto o Santiago, né, a TV Sete Lagoas aí, quanto a gente trabalha em benefício da cidade. E eu tenho chamado que, infelizmente, tem muita coisa na cidade que precisa ser melhorada, né, Santiago? E eu faço parte do Conselho de Defesa Social também, e esse conselho até tivemos reunião hoje, lá fazem parte as vertentes policiais, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Presídio, Polícia Civil, OAB, e lá eu represento também a imprensa. Tem falado muito, até que Sete Lagoas, por exemplo, tem até hoje um batalhão do Corpo de Bombeiros. Divinópolis tem há mais de 20 anos com menos habitantes que Sete Lagoas. Até levantei de novo hoje na reunião esse assunto, estava lá comandante dos bombeiros e tudo mais, e de vez em quando eu levanto esse assunto. Mas isso aí dá para falar um tempão da diferença de Sete Lagoas para outras cidades até menores que a nossa, e que tem mais coisas que a gente. Sim. E vem aí as eleições de 2026. Sete Lagoas não tem nenhum deputado estadual atualmente, nenhum deputado federal, entende? E Divinópolis tem até senador, pra você ter ideia. Uhum. Se eu começar a falar aqui... E com bons candidatos aí para a próxima. próxima. É um absurdo. Sim, sim. Um absurdo. Na verdade, assim, a gente tem que entender que nós também estamos num processo de evolução. Mas, e esperamos que essa nova gestão já dê início... como nós aqui estamos na área da comunicação, eu queria que vocês falassem, porque você também tem uma novidade boa agora, né, que é a Rádio Feirinha. Eu queria que você falasse também sobre isso, porque tanto a Rádio Santana como a Rádio Feirinha, ela trata diretamente com pessoas, né? Verdade. E aí tem um fato interessante que eu quero até comentar, que eu ouvi dizer que foi feita uma pesquisa de Ibope e que essa pesquisa apontou, né, que alguns meios de comunicação não tinham muito Ibope e eles foram excluídos, né? De certas coisas que deveriam acontecer na cidade. Eu vejo que, às vezes, se eu estiver gravando uma entrevista aqui, se eu estiver falando para uma pessoa, eu vou até o final da entrevista, entendeu? Então, assim, essa questão de click view, né, de share, de retorno, né, que se busca na internet, é muito triste quando você vê que você tem uma entidade como a da Rádio Santana, que lutou tanto para legalizar uma emissora, né, como nós lutamos tanto para legalizar a TV Sete Lagoas, e você ser julgado dessa forma, né? Porque foi difícil, é mais difícil ainda manter, né? E aí você ser julgado por uma questão de Ibope, né? Eu acho que a importância que tem quando você recebe, eu estou recebendo vocês dois, nós temos uma outra pessoa que vai ser entrevistada daqui a pouco, nós temos várias outras marcadas já para até o final do ano, e temos também várias ações que nós somos chamados a participar com o objetivo simplesmente de fazer com que o cidadão seja atendido em alguma demanda, né? Eu acho que vocês também devem receber muito isso na Rádio Santana e na Rádio Feirinha, não é? Verdade. E tem uma pesquisa com o evento que teve ontem, na pesquisa 83% da população ouve rádio. Só que o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente acha que não tem ouvinte, mas nós temos. A gente encontra com na pessoas. Rua, até pela voz do Washington, muita gente fala assim, você que é o Washington da Rádio Santana. Uhum. Sabe? Então, assim, muita gente fala que tem vergonha de participar, de ligar para lá, mas ouve.
Verdade. Né? Então a gente não tem aquele aquela aparelhinho. audiência silenciosa, né? A gente não tem, infelizmente, O aquele rádio, aparelhinho. então nem se fala, é impressionante. A gente não tem aquele aparelhinho que mede, né? E essas Mas pesquisas a gente que sabe que tem. muitas vezes não são corretas, hein? São não. Que identifica que a gente não está sendo ouvido, não está isso, não está aquilo, pode desconfiar. Eu acho que tem que ser uma Porque pesquisa não são mais corretas. honesta Porque o também, que as pessoas né? Não encontram pode conosco. Pode ser também que politicagem, a não. gente está vivendo em tanta fake news, né? Também, Que causada principalmente pela internet. Pode ser que também que isso nem seja verdade, né? Então, assim, pode estar acontecendo outra coisa, pode estar acontecendo alguns julgamentos que a gente não sabe, né? Posicionamentos também, né? Porque, não sei se vocês vivem isso, mas eu vivi isso na pele aqui de... pensar no bem da minha cidade, tentar contribuir com a minha cidade, ter uma amizade com um político ou com outro, ou trabalhar com um, com outro, mas sempre na minha posição de cidadão, né? Eu sou cidadão, eu moro em Sete Lagoas, decidi morar aqui e vou fazer alguma coisa pela cidade. Só que não é assim, né? Porque dentro da cadeia política, às vezes, se a pessoa estiver conversando com outro na esquina, fala assim, ó, tu tá do lado ali de fulano, ó, entendeu? Tem esse Principalmente esse mesmo. direcionamento direita-esquerda hoje é muito forte nesse sentido, né? E a gente tem essa questão a ser tratada todos os dias por a gente participar do meio de comunicação. Mas né? é o que eu te falei, nós somos conhecidos, né? Todo mundo se conhece aqui. Eu sou a favor da cidade, eu sou a favor da cidade crescer. Não importa se era o cidadão A, se era o B, se era o C, se disputou com o outro, mas o cara está lá agora, é ele. Então nós temos que apoiar ele. Então, né? Eu acho que verdade. Então, Santiago, eu acho que é assim. inclusive, nós não temos vínculo com religião, nem com política, nem nada. Isso nós é um trabalho somos bacana, neutros. Força de lei, a gente tem que ser neutro, partidário. partidário. Mas tem ouvintes lá, e quando o Washington fala do Bolsonaro, por exemplo, ela liga xingando, sabe? Mas só que ele pega notícia de todos na rádio. Não é que ele seja bolsonarista, nem lulista, nem nada. Ele pega a notícia e dá. Aí o pessoal liga xingando. Pensa porque que ele a falou. notícia, às vezes, é da gente, muitas vezes é do jornal. Mas está tão arraigado Aí na cabeça das pessoas fica... que elas interpretam errado, né? O radicalismo, tanto do lado do Lula Acho que a gente está quanto defendendo. de Bolsonaro, até já escrevi artigo antipetismo, antibolsonarismo. Eu entendo que o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo, o Lula voltou por causa do antibolsonarismo. A verdade é essa. Muito forte isso aí. Muito forte. Eu adotei uma situação diferente, né? Que ultimamente eu prefiro não discutir política mais. Eu também mas não tem não jeito. adianta a pessoa chegar para mim e falar, por favor, me fale de outra coisa. Mas tem, eu também sou assim. Eu sou assim para agora. com pessoas radicais, de um lado ou de outro, é impossível a gente conversar. Mas não adianta. Não Não adianta você falar nada. Agora, adianta, quando a pessoa não é A radical... única forma que tem é você fazer gosto. assim, ó, eu concordo com você, não, você está certo, não, beleza. A única forma que tem de você sair fora. Agora, o pior mesmo é o julgamento das pessoas, né? Pelo que a gente fala. E as pessoas julgam a Sem- gente errado. Não, e o pior é que se você falar que você nem de um lado nem do outro, aí você toma mais porrada ainda. Mas vocês foram num evento em Belo Horizonte, foi um seminário, né? Que aconteceu lá na Câmara de Vereadores, participação aí da Abraço, tá, gente? A Abraço é a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias e está aí restabelecendo a Abraço Minas Gerais e um evento que foi para o fortalecimento da comunicação comunitária, tanto nas rádios comunitárias, rádios web, rádios escola, e a gente tem, né, as imagens aí passando para vocês, que foi um evento muito importante que abre aí um novo caminho para o reconhecimento do trabalho que é feito por essas entidades, né? Nós somos aqui uma associação, a Rádio Santana também é uma associação, nós ainda temos em Sete Lagoas, se não me engano, eu não sei o nome se é esse mesmo, o último nome que foi adotado seria Rádio Certa, que também é uma rádio comunitária. Tivemos a rádio da Faconcel que fechou, né? Então nós temos duas comunitárias na cidade, uma rádio educativa, que é a Rádio Cultura, né? E temos uma rádio legislativa, que é a Rádio Câmara, e temos também uma TV educativa, que é a ETV. Né? Tem também a Muzirama, né? Não, a Muzirama é comercial. Comercial. O Muzirama é comercial.
aí, nesse sentido, queria que vocês falassem também o que vocês viram lá, como é que foi a fala dos, né, participantes, o que vocês trazem de lá também, né, para esse incentivo à comunicação nossa aqui de Sete Lagoas. O presidente da Abraço Brasil, né? O nosso amigo Jeremias Santos. Inclusive, registrar que teve lá também a participação, inclusive com visita à tarde, na Rádio Favela, né? Que é uma rádio modelo, mais antiga, né? Mais de 50 anos. A história da Rádio Favela é muito interessante. Mas essa reunião lá foi muito importante. Vários vereadores de Belo Horizonte estavam lá. E quem organizou foi o vereador Edmar Franco, que virá... Edmar Branco, perdão. E ele virá a Sete Lagoas, ele falou que vem, ele até com outros virão, e eu faço questão de você convidá-los também. Sim. Assim que nós marcarmos com ele, vamos marcar para você também a entrevista aqui. Pode vir. Deles falando sobre o assunto. E fizeram muitas reclamações também sobre a falta de apoio para as rádios comunitárias, Santiago. Houve muitas reclamações, né, Graça? Muitas. E vários setores em Belo Horizonte estão se programando também para fundar rádio-escolas. Utilizando tem uma escola que já fundou. Já fundou uma rádio escola. E o feedback dele, né, foi muito alto. Foi alto, né? Porque ele estava lá, os meninos muito dispersos e tal, ele ficou sem saber, isso é o diretor, né? O que fazer para resgatar as crianças de novo. Então, fundou a rádio escola, né? E querem os próprios alunos que trabalham nela. Eu acho importante isso aí, porque a gente tem um projeto aqui para o ano que vem de, inclusive, abrir uma rádio escola para ensinar as pessoas a trabalhar em rádio, né? Lógico que vai ter uma pegada também de vídeo, né? Mas ensinar as pessoas, né? Fazer um curso de radialista, né? Aproveitar o meu conhecimento, o conhecimento de alguns amigos que tem na cidade, para que a gente possa ensinar as pessoas para revigorar, porque eu tenho acompanhado muito, né? Devido a essa participação minha de volta também ao rádio, que eu estou, né, trabalhando com rádio web, trabalhando com a questão da rádio cidade que vai vir para cá. A gente notou que Sete Lagoas precisa de mais pessoas, precisa mais pessoas formadas, né, Washington? Claro. Na questão do rádio. E a gente também percebe que muitos começaram no rádio sem uma instrução melhor, né? Começaram do nada, foram fazendo sozinho, aprendendo, no tapa mesmo, né? Sem aquela responsabilidade que deve se ter, né? Saber o que é comunicar, como que é comunicar, responsabilidades que tem da comunicação, né? Então, assim, englobar tudo isso dentro de um curso, né? Eu quero aqui, só interrompendo, cumprimentar a Joana, que nós não cumprimentamos ainda. Joana, aquela que dá ordens para você, que manda em você. Te bate, não? Não, só cuida do dinheiro. Inclusive da falta de dinheiro. Se comprar um picolé, tem que pedir ela. Se não é a Joana. E quando falo em Joana, eu lembro da minha mãe Joana, que é uma tia da minha mãe. Meu pai teve 9 filhos. E meu pai era comerciante, minha mãe ajudava meu pai no comércio, e a mãe Joana cuidava dos filhos. E se eu tivesse que fundar uma religião, seria com base na vida dela, porque passava fome para nos dar comida. Mas continua. Mas aqui, mãe Joana. Eu queria aproveitar que, já que a gente está nesse contexto de comunicação comunitária, né? Vocês viram, a gente reduziu muito aqui, né? Você falou de Joana, viu? não. Tá a gente fez alguns investimentos aí no passado que conservam-se, né? Mas para investir, né? Televisão é muito caro, você comprar uma câmera é caríssimo, né? Então, assim, a gente precisa de recursos, né? Então, assim, a gente tem que levar com aquilo que tem, né? Esperar as situações melhorarem, né? E a gente sabe que é comunitário mesmo, né? A gente é um pouco família, vocês também são um pouco família, para cuidar
né, disso. E aí eu queria que você também me falasse como é que tem sido na Rádio Santana, né? Vocês estão conseguindo se manter? Como é que era no passado? Porque eu lembro no passado, eu ia lá, era um monte de gente, né? Teve uma época que foi, muita gente trabalhando. E a gente paga do bolso para manter a rádio. A verdade nua e crua é esta. Entende? É a paixão pela rádio mesmo, né? Deveríamos, isso foi dito lá até nas reuniões ontem em Belo Horizonte, com vereadores e tudo mais, da falta de apoio que as emissoras comunitárias têm passado, e que é um erro gravíssimo, porque a comunicação para os administradores é da maior importância. Você vê que nós tivemos prefeitos que passaram aqui em Sete Lagoas e saíram com grande rejeição, e essa rejeição, inclusive, por causa da falta de boa comunicação. Esperamos que o prefeito que começou há pouco tempo até corrija determinadas coisas, porque a comunicação é da maior importância para a população. Nós temos um caso inédito agora, né? Porque nós temos o atual prefeito, que é o Douglas Mello, vou citar aqui. Nasceu na comunicação. Nasceu na comunicação, né? Formou, como trabalhou como nós formamos Santana. Lá na Faculdade Promove, ele também formou na Faculdade Promove. Ele começou na Santana também, na Rádio trabalhou Santana. Na Rádio Santana, trabalhou o início dele foi na Rádio Santana. Então, e que, inclusive, numa das coletivas de imprensa, falou uma frase muito interessante sobre como se postaria diante dos colegas da comunicação. Estou achando estranho. Né? Mas como é que é a vida da Rádio Santana com relação às outras administrações? Vocês tiveram apoio? Aqui na Sete Lagoas, a gente sempre teve um apoio muito bom, né? Tanto da Câmara de Vereadores, alguns, né? Eu lembro que na época de Gilmar Antão foi difícil, depois o Duílio entrou, melhorou um pouquinho. Teve uma outra época que caiu um pouco, mas a Câmara sempre... Aí depois entra o Caramelo, melhorou bastante. E aí manteve, agora não, agora despencou de novo, né? O atual presidente não tem visão, assim, pelo que ele me falou, ele precisava de fazer algumas economias para a Câmara, por isso que ele não pôde dar sequência no projeto lá de agência, né? Então ele tinha que fazer algumas economias e acabou segurando esse projeto. Aí é uma coisa já pensada, a gente sabe que, né, pelo entendimento é isso, né? Não viu a comunicação de forma tão importante, né? E na questão da administração pública, a gente teve aqui sempre um grande apoio, né? Seja aí desde Ronaldo Canabrava, Leone, Maroca caiu um pouquinho, mas ainda teve, com a entrada do Márcio Vicente, um apoio muito bom, até inclusive nas questões culturais, né, muito forte. Tivemos também aí a questão até do Leone, que sempre gostou de comunicação, sempre convidava para as coletivas de imprensa, né? Márcio Reinaldo também foi positivo com a gente. E o Duílio também, né? Sempre manteve uma boa comunicação, sempre esteve aqui, né? Agora que eu achei estranho, né? que né, assim, modificou um pouco, né? Mas eu acho que também o Douglas deve ter as razões dele, a forma dele pensar, a gente respeita, né? Surgiu a notícia, te interrompendo, de que a agência de propaganda que atende a prefeitura estaria com problemas com a própria prefeitura, que nós não sabemos ainda o que está acontecendo. Eu quero crer que o atual prefeito esteja com esses problemas também, por causa da agência de propaganda, que precisa de licitação, precisa disso, precisa daquilo. Eu tenho certeza, poderia até falar que eu acho que vai acontecer, dentro de pouco tempo, do prefeito corrigindo a atual situação e volte a prestigiar as emissoras de forma igualitária, você compreende? Eu tenho quase certeza disso, porque ele não vai correr risco da má comunicação que está acontecendo. Sim, até porque, né, o dinheiro que se é investido na comunicação é dinheiro do cidadão, né? Você compra um pão, você compra um arroz, você paga um imposto, né? A pessoa presta um serviço, por exemplo, né? Paga o ISSQN, e aquilo se torna
no imposto para a prefeitura, e a prefeitura depois retorna isso dentro daquela verba lá, né? Não sei se é 6 milhões, né? Uma coisa assim, para que ela possa divulgar as coisas, né? Da prefeitura. Então, acho que é um processo natural. Não, e né? a boa comunicação traz o retorno para a cidade. Sim. E para a administração. Eu acho que o novo prefeito não é tolo nessa parte, não pode ser. Porque ele começou na comunicação. Ele sabe a importância que isso vai ter para o futuro dele. É claro, ele pode pensar até em ser governador de Minas, deputado federal, coisa para frente, e ele não vai desgastar, entende? O que ele já conseguiu no passado. Mas eu acho que isso é uma questão coletiva, né? Nós estamos falando aqui sobre comunicação comunitária, com né? todas as Então, emissões. eu acho que nós temos Mas aqui... envolve a boa comunicação, envolve as comunitárias. Um trabalho muito importante a ser feito na nossa cidade para esse início que foi dado em Belo Horizonte, que vai vir para cá. Eu já conversei com 2 vereadores também que se colocaram à disposição, né, de entrar dentro do projeto também, de colocar a Câmara também à disposição para que a gente possa discutir qualquer coisa na valorização da comunicação de Sete Lagoas. Porque a gente precisa dessa comunicação que é o carimbo, né? Eu fico muito preocupado às vezes, né? Porque, olha para você ver, nós tivemos o falecimento do João Evangelista, né? Nosso pesar muito grande. E tivemos também do João Carlos, né? Que eu até fiz uma homenagem na Rádio Cidade a ele. Um comunicador que deixou aqui o seu legado muito forte, faleceu. E aí eu estava no clube de manhã e o pessoal, né? Um falando, outro falando. Não, o fulano faleceu, o outro faleceu também, não sei o quê. Não, mas isso é fake news. Não, mas isso aqui é mentira. Aí me falaram hoje sobre o João, né? Eu falei assim, mas me falaram que esse negócio do João é fake. Eu falei, não, mas está aqui, ó. Né? Inclusive, a postagem da Linda Martins, eu falei, então, se foi a Linda que postou, então, né? Porque ela é da comunicação. Claro. Ela não iria, né? Então, assim, a gente vive num momento muito difícil, por isso que a comunicação, ela carimba, né? Dependendo... não, eu fui lá, pesquisei, não, foi postado lá na Rádio Santana. Não, se a Rádio Santana está postando é porque é verdade. A gente pesquisa. Não vai colocar, como se diz, né? Recebi e repliquei. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, em contar com o apoio da cidade e a gente poder movimentar mais, né, a cidade com relação à comunicação mais assertiva, né, Washington? É verdade, tem que ser, porque tanto Santiago, Modéstia as Favas, Washington Munayer, Graça Mello, nós divulgamos aquilo que é o correto, você compreende? E completamente apartidário, de um lado ou de outro, igual você mesmo falava, porque realmente, até quando entra radicalismo de um lado ou de outro, aí que surgem as mentiras, os boatos, as fake news, que não acontece tanto no seu trabalho como no nosso. Sim. A nossa responsabilidade é muito grande nessa parte. Inclusive, eu queria citar aqui até, não desrespeitando nenhum, tá? Mas com relação aos podcasts, né? Os podcasts são manifestações livres, né? De pessoas que chegam ali, não tem uma formação, às vezes nem estudou para ser um entrevistador, e chega ali e começa a fazer um podcast, falar sobre um assunto ou outro, né? Inclusive tem uma queda agora, no geral, de podcasts, grandes podcasts fechando, né? Por quê? Porque as pessoas também cansam, né? Vai lá no ápice e depois cansa. Então, nós temos também na cidade vários podcasts que são de pessoas comuns que nunca estudaram nada da comunicação e chegam e falam, não, vou fazer um podcast, eu alugo um estúdio e pronto, né? Então, assim... E aí ficam parciais. Ficam a parciais. verdade é essa. Né? E a gente quer manter essa comunicação imparcial, né? A gente quer continuar falando, recebendo as pessoas, né? Claro. E outra coisa também, tem muita gente que não sabe mexer nem na internet para poder participar para poder ver, né, os podcasts, ouvir os podcasts. Então, vai direto para as rádios. É verdade. Ou televisão. É verdade. Né? Então tá, é isso aí. Eu quero agradecer vocês, né? Eu queria que você falasse, antes de encerrar, sobre esse trabalho da Rádio Feirinha, né? Quem quer ter acesso, quem quer participar, como é que é feito? A Rádio Feirinha funciona lá para a gente divulgar
os feirantes, os produtos, mas também, se tiver alguma empresa, alguma coisa que queira, né, divulgar, igual nós temos a Unigrande, né? Faculdade que chegou aqui agora também, que divulga lá. O que mais? Eu não estou lembrando. Então, na verdade, pode fazer um patrocínio ali, pode divulgar uma ação, por exemplo, de uma agenda cultural, alguma coisa assim, né? Isso, a gente sempre fala, divulga alguma coisa. A gente apoia também, igual agora a gente está apoiando a Aspacete. Porque ela também não tem... Associação Sete Lagoana de Proteção aos Animais. Sim. O seu horário lá continua o mesmo? Como é que é? De segunda a sexta, eu faço entrevista 10 horas até 11h30, 1h30 de entrevistas, apesar dos meus 91 anos. E Graça Mello, de terça a quinta, ela tem o Show da Manhã. E no programa dela, Show da Manhã, são notícias mais leves de gastronomia, e tem um quadro fantástico das piadas ridículas, entende? Que ela conta e tudo mais. E no programa dela eu falo as manchetes do meu programa e o nome dos entrevistados, que às vezes tem, às vezes não tem. É o caso seu também. Sim. Que às vezes a gente tem entrevistado, às vezes não tem, no meu caso. Mas quando trouxer aqui esses elementos, esses vereadores de Belo Horizonte, eu vou fazer questão que eles venham também na sua emissora, para você fazer entrevista com eles sobre as rádios comunitárias no Brasil. Sim, com certeza. Com certeza. Vai ser recebido aqui, né? Porque eu acho que é um movimento que estava demorando a acontecer. Né? Agradecer a vocês, agradecer a você que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, também pela Com Brasil, e você também que esteve conosco acompanhando aí pela Rádio Cidade 96,1 de Paraupeba. Até o próximo Santiago Entrevista.